Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. É isso, vamos falar um pouquinho primeiro do Flamengo e Vasco, então, né? Um jogo, vou colocar aqui o... Depois a gente pode até passar aqui rapidamente pelo post do Lédio Carmona, né? Ele soltou no Instagram. Bem impactante. Sim, você deixa aqui no jeito. Eu vou colocar primeiro aqui os lances rapidinho aqui do Flamengo e Vasco. E aí eu vou falar um pouquinho desse jogo que eu consegui acompanhar dele. Sai daqui, Quinteiro. Obrigado. Agora venha lances. Isso. Bom, o que podemos falar desse Flamengo e Vasco, né? É um jogo em que o Vasco precisava do resultado, né? Tinha uma campanha pior, então precisava fazer aí pelo menos 2 gols e abriu o placar. O Vasco, assim, começou bem o jogo, começou para cima do Flamengo. E eu tava conversando com um amigo meu, né, o Heitor, que ainda está me devendo uma participação aqui nas lives aqui no Mapa Tática, ele vai participar. Você ia cobrar ao vivo, achei que estava devendo dinheiro. Não, tô cobrando. Para mim é pior do que dever dinheiro. Prometer a participação e não participar. Tá aí, ó, o gol do Vasco, né? A bola sobrada por ali, e eu não vou me esquecer agora de quem fez, mas foi a nova contratação português. Foi o Nuno Moreira. Zagueiro aí, deu assistência de gênio, hein? Exatamente. Não marcar ele. Nuno Moreira, que era... Nossa, se ele for ex-jogador do Moreirense, aí eu vou ficar doido. Não, ele era jogador do Casa Pia e do Vizela, né? E veio pro Vasco da Gana, né? Faltou um pouco de Gana pro Vasco ontem, inclusive. Esse é o nível do Vasco hoje, né? Contratar Exato. uns caras aí do time aleatório de Portugal, né? Infelizmente. Exatamente. Mas aí, o que aconteceu, né, que eu acompanhei ontem? Aí tá o gol do Bruno Henrique, daqui a pouco a gente vai discutir a questão da linha. O Vasco, né, e esse meu amigo vascaíno, ele trouxe a mesma questão, que ele assiste todos os jogos. O Vasco é um time que perdeu a mentalidade de time grande, perdeu a mentalidade de time campeão. É um time que, a partir do momento que fez o gol, parece que os caras, assim, tá bom, 1-0 contra o Flamengo, assim, os levar caras... pros pênaltis, né? Não dá, não, na verdade não tinha como levar. Precisava fazer mais um gol. Então o Vasco no regulamento do Carioca, quem tem a melhor campanha joga por 2 resultados iguais. Exatamente. E aí o Vasco, ele fez o primeiro gol e baixou um pouco as linhas, sendo que precisava fazer outro gol. E o Flamengo é um time melhor, então ele foi encaixando ao longo da partida, né? O Vasco empolgou no início, mas depois só deu o Flamengo, cara. Foi um amasso, né? Um esculacho do Flamengo, tanto a metade do segundo tempo à frente, principalmente depois do primeiro gol do Flamengo. E depois, ó, você pode ver que nos melhores momentos só tem lance do Flamengo. O Flamengo dominou as ações, o Vasco, depois que tomou um empate, desanimou de vez, né? Porque aí precisava fazer 3-1 para classificar. E aí o Flamengo tomou conta da partida, amassou. Tá aí o Luiz Araújo aí, ó, golaço. Luiz Araújo, golaço. E é isso, né? Encontrando o Luiz Araújo, né? Tá. Não, vários jogadores estão se reencontrando com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, que, lembrando, o Flamengo, ele só tem 3 derrotas desde que o Felipe Luiz assumiu, e 2 não foi com o time titular. Acho que nem o Felipe Luiz estava na beira do gramado, né? Jogou com aquele time sub-20 o início do Carioca. Eu acho que perdeu agora foi pro Boa Vista e foi para outro time. Aí depois da terceira rodada, quando começou assim? Algo assim. Mas eu tenho certeza que é o Boa Vista, o outro eu não vou me lembrar agora. Mas o único time que ganhou do Flamengo de Felipe Luiz se chama Fluminense de Mano Menezes. Né? Será o Fluminense de Mano Menezes a criptonista do Flamengo? Veremos. Né? Claro que é um recorte muito curto, foi um jogo ali, a derrota também circunstancial, mas Nova Iguaçu, né? Então, assim, é isso. O Flamengo deu a lógica, né? E vocês querem falar algum pitaco aí do... vamos falar um negócio da linha, né? Vou colocar a linha e vocês comentem aí. Falando... Vai daí, Carlos, vai daí. Não, só acho que aproveitar o gancho, tá? O Arthur já deu uma pincelada. É triste ver o Vasco, que é um gigante, né? Eu acho que
O Vasco aí, se tiver talvez um top 5 de times grandes aí do Brasil, não sei, talvez times com história, com relevância. É sempre polêmico, né, fazer qualquer top no Brasil, né? Mas o Vasco, pelo que já foi um dia, e o que o Vasco é hoje, nem é sombra, né, do que foi. E é um histórico absurdo, né? De mais de 30 jogos, o Vasco ganhando o Flamengo 2. Então, nem é mais freguesia, né? É humilhação. É humilhação. E o torcedor não cobra, né? Eu acho que o Vasco ele é o mais claro assim do que a gente tem de aqueles cartolas antigos, né? Aqueles dirigentes bem nível Brasil, né? Que afundaram o time, né? Eu acho que o Vasco sofre assim, décadas, né? Com esses dirigentes e agora está colhendo frutos, né? Complementando, né, Carlos? Eu acho que a galera da nossa geração, e eu não sei ao longo da história, a gente nunca viu o Vasco ser a quarta força do Rio. E é o que o Vasco é hoje, né? Sim. Eu não lembro de o Vasco ser a quarta força do Rio de Janeiro em nenhum momento da minha vida. Hoje o Vasco é a quarta força. Depois dessa reconstrução do Botafogo, né? E o Botafogo aí com o Fluminense rivalizando aí para ver quem é o segundo time, né? Acho que ambos tiveram anos iluminados aí na sequência. E a gente vai ver o que vai ser o Botafogo daqui para frente também, depois desse ano fora da curva aí, que dá para se dizer assim. Mas hoje, claramente, o Vasco é a quarta força do Rio de Janeiro, né? Em São Paulo oscila muito, né? A gente vê Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, tipo, é uma oscilação, assim, muito mais rápida, né? De quem é terceiro, quarto ali, acho que ultimamente o Palmeiras consolidado em primeiro, mas oscila muito ali quem tá em segundo, terceiro e quarto lugar. E o Vasco hoje, cara, é uma bagunça, né? Porque assim, o Pedrinho entrou como presidente para ser o cara que daria esse respaldo de ser vamos dizer assim, a cara do Vasco, né? De trazer credibilidade para o Vasco. Só que ele se viu imerso numa confusão que é a SAF do Vasco, né? Que é essa 777, enfim. Acho que nem existiu a SAF do Vasco, né? Mas aí é que tá. Manchou. Existe o processo da SAF, só que ele tá emperrado, ele tá no meio do caminho, entendeu? E esse lance ali que o Arthur tá frisando ali. Desculpa, Arthur. Bem na hora que eu ia falar do lance, tu trocou a tela. Mas assim. Não, vou voltar aqui. Isso aí, ó. Tu acha que na época do Eurico isso ia acontecer? Com todo respeito, tu acha que o Vasco, politicamente forte, como era o Vasco do Eurico Miranda, tomaria um gol desses onde claramente o Bruno Henrique tá impedido e aí os caras me vêm com uma recomendação? Hã? Pra mim, é uma posição legal. Ele tá com a... Não. Essa escápula dele ali tá na frente, pô. É milimétrico. A cabeça dele tá na frente. Ele tá inclinado pra frente, a cabeça dele está na frente. Mas a cabeça vale, né? Não é o ombro, né? Eu pensei que era a partir do ombro, que eles pegam a linha do ombro. Não, a cabeça também tá na frente. E tem mas tem uma jogada que é a seguinte, né? A questão da recomendação, né? Os caras botam VAR no campeonato estadual e aí começam a inventar um monte de recomendação que só vale para aquele campeonato. Exemplo no Gaúcho aqui. É para olhar todo lance polêmico no VAR, independente se o VAR com a decisão disso. Cara, não é protocolo do VAR. O protocolo do VAR é chamar o juiz quando a decisão da cabine for diferente da do campo. Linha, né? A linha de impedimento. O Campeonato Brasileiro é uma linha que eles estimam em 6 centímetros. No Campeonato Carioca é 12. E essa linha de 12 centímetros é o que faz a vermelha tocar na azul e o Bruno Henrique tá em posição legal. Então os caras inventam recomendações que só valem para aquele campeonato. E aí tu vê esse tipo de bizarrice, vamos dizer assim. Mas eu acho que esse lance é muito o que eu ouvi aí. Eu acho que faz muito sentido. Ó. De acordo com os vascaínos, essa garrafa se encontra fora da mesa. Eu acho que é muita questão de perspectiva, tá? Eu acho que o ângulo ali do frame não ajuda, mas eu acho que é algo assim, né? Eu acho que essa imagem da garrafa ilustra bem o lance. É a paralaxe. Mas vamos lá. Se não tem condição técnica de ter o VAR no campeonato, então que não se tenha, né? Porque a gente vai ver no Brasileiro agora, né?
O brasileiro vai ter a tal da parede digital ali, que é aquilo que a gente está vendo já nos campeonatos europeus, né? Que o problema... 3, 4 anos de atraso, mas vai ter. É que o problema é esse. Primeiro que o encontro das linhas, nem isso foi mostrado na transmissão. Segundo que não tem outros ângulos para a torcida fazer o tira-teima, para a gente comparar vários ângulos para tirar esse lance da paralaxe tira-teima. Eu vi que na transmissão os caras botou essa imagem aqui 3, 4 segundos e acabou. E continuou o jogo. Né? Isso daí que gera a polêmica. Claro que, vamos ser sinceros aqui, o Vasco com esse gol, sem esse gol, ele ia ser eliminado, tá? Quem assistiu o jogo ontem sabe que esse gol aí não fez a menor diferença, a superioridade do Flamengo foi muito grande. Tudo bem que foi o primeiro gol, mas de uma forma ou de outra o Vasco já estava todo aberto e era só questão de tempo para ser o gol do Flamengo. E lembrando que o Vasco precisava fazer 2, né? Porque 1-0 não era o suficiente. Então, mas assim, é isso, esse 2 pesos, 2 medidas, esse inventar, né? Eu acho que eles fizeram isso porque é o seguinte: a arbitragem do Carioca ela é tão ruim que mesmo com VAR os caras erram. Então você engrossa a linha para diminuir o erro que geralmente estava acontecendo, que os caras estavam errando impedimentos, os caras estavam traçando linha errada. Então bota logo essa linha grossa de 12 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, tamanho da rola, sei lá. Né? Daqui a pouco a linha vai ficar do Kid Bengala, né? Para os árbitros do Rio de Janeiro não errarem, né? O impedimento para o Flamengo se classificar. Mas enfim, é isso. Uma pena aí. Queria muito ver um Fluminense e Vasco, que nem eu falei, 23 anos sem um Fluminense e Vasco numa final. O Fluminense que, né, tem uma história bonita aí com o Vasco em finais. O Fluminense ganhou um título brasileiro de 84 em cima do Vasco. O Vasco venceu o último título carioca em 2003 contra o Fluminense. Então, seria bem bacana ver algo diferente, mas, enfim, não é o desejo da federação, da Globo, enfim. O Flamengo tem que sempre estar chegando. Enfim, mas eu tô brincando aqui, tô sendo rancoroso aqui, mas, enfim, o Flamengo mereceu, no final das contas, passar mesmo, era mais time. Vocês querem que eu fale um pouco do Fluminense, pra gente já acabar com essa... Sim, né? Tá aqui os retrospectos, né? Últimos 50 jogos. Últimos 50 jogos, 23 vitórias do Flamengo, 18 empates e 9 vitórias do Vasco. E 50 jogos é um recorte grande, né? É um duelo ali de grande contra pequeno, pô. E o que não é a verdade, mas... Historicamente não. Aí, mas esse retrospecto é Flamengo contra qualquer time... Nova Iguaçu, Volta Redonda. Isso não existe. E eu temo do São Paulo seguir esse caminho, tá? Tá seguindo a cartilha à risca.